Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de gráficos de função afim. Não esquece, na descrição desse vídeo vai ter um link com a apostila para você baixar. Entra, clica, baixa. Na apostila você tem exercícios resolvidos e a explicação que foi dada. Ao final da aula eu quero que você seja capaz de construir um gráfico, capaz de analisar um gráfico e capaz de reconhecer os pares ordenados utilizados. Bom, o que é a função afim? É a função que tem o desenho de uma reta. Essa reta pode ser para cima igual essa, ou pode ser uma para baixo igual essa daqui. Quer dizer, uma reta crescente ou uma reta decrescente. A função de primeiro grau, a função afim, ela só gera retas crescentes ou decrescentes. No vídeo anterior, você viu como calcular raiz e tudo mais. Hoje, nós vamos ver como calcular o gráfico. Lembrando que a análise de gráfico é o mais indicado para as provas de concurso e de vestibular. A maioria delas só trabalha com a análise. Ela não trabalha cálculos de construção, porque você, na verdade, não precisa construir. Você tem múltipla escolha. Como é que você vai construir numa prova, a menos que você esteja fazendo uma prova específica para concurso de professor. Algumas vezes até cai. Essa função aí que apareceu para você é uma função de primeiro grau, uma função afim. A primeira coisa que a gente precisa fazer para construir o gráfico é calcular a raiz. Então a gente vai fazer ela igual a zero. 2x mais 4 igual a zero. Resolvendo tudo, nós achamos menos 2. A construção de fato, eu preciso pegar um valor antes da raiz, um valor depois da raiz, valores positivos e valores negativos. Então vou botar uma tabela aí para a gente olhar, tá? E vou marcar a raiz. Raiz é menos 2. Então eu quero pegar um valor antes da raiz, é o menos 3. Um valor depois da raiz, é o menos 1. Poderia não ter usado menos 1, poderia ter usado 0, 3, o 4, poderia não ter usado menos 3, poderia ter usado menos 5, menos 6. Mas por que a gente usa próximo? Para ser mais fácil de entender, tá? O ideal é que você tenha esta visão. Precisa usar esses 3 pontos? Não, na verdade você precisa usar apenas 2 para fazer um esboço, uma coisa para estudo. Agora, se você vai construir mesmo, que é o nosso caso do segundo grau, a gente às vezes precisa usar realmente mais pontos. Como não apareceu o 0, eu vou marcar aqui também o 0. E como não apareceu nenhum valor positivo, eu vou marcar aqui um valor positivo. Tá? Esses valores que vocês estão vendo aqui, à exceção do menos 2, que é a raiz, e do 0, eles são todos escolhidos por você. Então, o menos 2 é obrigatório aparecer. Em todos é o menos 2? Não, gente. Nesse. Só nesse. Porque esse aqui, o menos 2, era a raiz. E o 0? O 0 é em todos. O 0 em todos os gráficos de primeiro grau precisa aparecer. Como é que eu calculo o valor de y, o valor do f de x aqui, para menos 3? Normal. Você tira o x, coloca o menos 3 e faz a conta. E acha menos 2. Então, seu par ordenado, né, o x é menos 3 e o y é menos 2. O menos 2 eu não preciso calcular porque eu já fiz ele na raiz, já sei que ele vai dar 0. Eu disse que ele tinha que dar 0, então não preciso calcular. Então é menos 2 e 0. O menos 1 a gente vai calcular e vai achar 2. Par ordenado menos 1 e 2. O 0 a gente vai calcular e vai achar 4. 0 e 4. E o 1, o valor positivo, vai dar 6. Então, quando a gente constrói tudo isso, a gente consegue ficar com a tabelinha montadinha e precisa jogar esses valores no plano cartesiano. Então vamos trazer um plano cartesiano aqui para vocês. Tá? Lembrando que na parte da frente do plano cartesiano é sempre positivo, na parte de trás é sempre negativo, para cima é sempre positivo, para baixo é sempre negativo. Abscissas, valores de x, ordenadas, valores de y. Vou marcar cada um dos pontos. Primeiro ponto, menos 3 e menos 2. Então, estou aqui ó, no 0, vou andar para o menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. E agora vou andar para o menos 2 no y. Menos 1, menos 2, o ponto vai ficar provavelmente aqui. Vamos lá. Beleza. Menos 2 e 0. Então, vou andar menos 2, mas para cima nem para baixo não vai nada. Olha, é 0. Então, vou marcar direto aqui. Menos 1 e 2. Então, aqui, ó, menos 1. E eu preciso marcar no 2, então quer dizer que eu vou chegar mais ou menos aqui. Depois, 0 e 4. Não andei nada no x, ó, é 0. O andar do x é 0, mas no y foi 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. E o último, 1 e 6. Tá lá. O que eu faço agora? É só unir estes pontos
e você vai ter o gráfico da função afim. Beleza? Que facilidade? Quantos pontos eu usei? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pontos eu sou obrigado a usar? O 0 e a raiz. A raiz nesse caso foi o menos 2. Esses dois eu sou obrigado a usar. Os outros é por ser uma construção, a gente acaba esticando um pouco mais. Vamos ver outro gráfico aqui. Esse daqui eu já vou fazer ele diferente. Eu vou fazer ele só com os 2 pontos obrigatórios, tá? Então a minha tabela fica assim. Ué, mas como é que você chegou nesses pontos aí? Fácil. Primeira raiz. Tá vendo aqui? Dá 1. Então é 1 e 0, beleza. E depois eu coloco 0. Dá 0 e 3, beleza. Vou marcar então 1 e 0, vou marcar lá na raiz. Vou marcar 0 e 3, então vou marcar, ó, não andei nada no x, vou marcar lá no 3, tá aqui. Esse gráfico, ó, ele é negativo aqui, quer dizer que ele é decrescente, ele vai para baixo. Fique atento, repara que esse cara aqui, ele sempre é marcado no eixo de y. Agora, no x, você vai marcar a raiz. Não confunda com coeficiente angular, não. Você precisa calcular onde vai o x. Quem você não precisa calcular é quem vai no y. É sempre esse cara aqui, você não precisa nem pensar nele. Então, quais são os pontos que você precisa? Só 2. O coeficiente linear, o b, que é marcado sempre no y, e a raiz, que é marcado sempre no x. O coeficiente angular, esse cara aqui, ele não é marcado, ele só te indica a direção, se o gráfico é para baixo ou se o gráfico é para cima. Outro prontinho para vocês aí de graça. Tá vendo? Todos os cálculos estão feitos. Mais coeficiente positivo, o gráfico é para cima, marcado aqui, ó, no 3 e marcado aqui, ó, na raiz. E a aparência do gráfico quem determina para mim é o primeiro. Então vamos lá. Coeficiente linear e raiz. Coeficiente angular apenas para indicar a direção, ele não é marcado. Agora, dá para analisar um gráfico? Dá. Você vê aqui 3 gráficos para vocês, tá? Esse gráfico, ele é crescente, passa pelo 3, quer dizer que ele vai passar por aqui. E para você saber onde ele pega aqui embaixo, é só você calcular a raiz. Calcula aí, dá uma pausa no vídeo e calcula. Então, tá aqui. Ele encontrou raiz de menos 1. Calcula também a raiz desse daqui, dá pausa, depois calcula desse aqui junto, pra gente não ter que ficar dando pausa o tempo todo. Calcula as 2 raízes. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente sabe que continua sendo crescente, mas que agora ó, vai passar lá no menos 3, vai vir aqui embaixo. A raiz, você que calculou, passou no 1. Tá ali então. E esse daqui agora, decrescente, a aparência é para baixo. Eu não sei aonde ele vai, mas eu sei que ele não vai ficar parecido nem com esse, nem com esse. Ele vai ficar para baixo, tá? E aonde ele vai passar? Ele vai passar aqui, ó, no 3. Como é que eu sei que ele passa no 3? Porque ele é esse 3 aqui. Agora, se você calculou a raiz, você viu que ela deu 1. Então ele vai aparecer assim, tá? Esse valor aqui, o coeficiente linear, ele indica para mim a posição do gráfico. Repara, ele foi 3 positivo, o gráfico está assim um pouco para cima, né? Ele está passando cá no 3. Quando o 3 é negativo, compara esse gráfico com esse gráfico aqui, ó. Repara que houve um deslocamento meio que para baixo, porque foi para 3, olha lá. Ele que indicou, tá? E esse aqui, volta a dizer, ele negativo ficou um desenho para baixo. Mas olha como é que ele veio lá de cima. Por quê? Por causa desse cara aqui. Então esse cara que você está vendo, coeficiente linear, ele te dá uma indicação se o gráfico ele fica um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo no eixo de X. Agora, ele indica exatamente pelo ponto onde tem que tocar. Ele é obrigado a tocar aqui, aqui e aqui. Quer dizer, mais em cima, mais embaixo e mais em cima. E o coeficiente angular, ele indicou para mim para cima e para baixo. É possível que você analise tudo isso com o desenho. Então esse gráfico aí que está desenhado não tem número nenhum. Repara, eu não preciso de número para analisar o gráfico. Eu só preciso ver o seguinte. Primeiro, ele tocou na parte de cima. Esse cara aqui é o B, lembra? O coeficiente linear. Então se ele tocou na parte de cima, o B é positivo. Agora, se a aparência do gráfico é indo para baixo, quer dizer que o A é negativo. O coeficiente angular é negativo. E a raiz está cá na parte da frente. Então a raiz é positiva. Esse outro gráfico aqui, ó. O que nós temos aqui? Negativo. E aqui, a aparência positiva. E esse ponto aqui, ó, é a raiz também positiva.
Mais um gráfico para ver se você entendeu. Olha para ele. Isso aí. O que você sabe dele? O B. Qual o sinal do B? Isso aí, negativo. A aparência dele é para cima ou para baixo? Para baixo? Então é negativo também. E a última parte é onde é a raiz. Negativa também. Então vamos lá. B, esse cara aqui está lá embaixo, negativo. A aparência para baixo, negativa. E a raiz aqui atrás, negativa. Com essas informações é que a gente costuma trabalhar os concursos. Porque o concurso ele está com o gráfico pronto para você. Você tem que saber qual a conta que deu aquele gráfico. Então é analisando esse positivo, negativo, crescente, decrescente que a gente faz. E quando é que a gente vai fazer isso? No próximo vídeo, para não ficar muito longo nem muito cansativo. Baixa os exercícios, faça todos eles. Se tiver dúvida, manda pra gente ajudar. Quanto mais você fizer exercício, mais fácil vai ser de você resolver, mais fácil vai ser de você entender depois a construção. Bora trabalhar!